Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação e também mentor. E o tema que quero falar com você hoje é um tema que tenho certeza você vai gostar. Eu quero falar sobre agradecimento, sobre gratidão. Para começar a falar sobre esse tema, eu recebi recentemente uma mensagem dessas gostosas da internet, aquela que você vê 1, 2, 3, 10 vezes e não se cansa de ver. Como aquela música bonita que te envolve, te acalenta e que te traz aquela sensação tão gostosa. Então, é assim essa história. É uma famosa história sobre um lindo templo. E todo mundo ia para tirar foto de uma famosa estátua de mármore nesse templo. E um dia depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, perguntou à estátua: Estátua, nós viemos da mesma pedreira, fomos feitos pelo mesmo escultor. Por que você, que é uma estátua, eu sou apenas um pedaço de piso? A estátua respondeu: Você não se lembra? Você pediu ao escultor para ele parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua. A vida é o nosso escultor. E às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir, elas nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, essas são as dificuldades que nós precisamos passar para então você perceber que você tem a sorte de passar por esses testes. A vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantém em paz. Porque é assim que a vida te dá a condição de você se transformar em uma obra de arte. História bonita, não é verdade? Então essa história nos remete ao seguinte pensamento: até que ponto que, de fato, as dificuldades pelas quais passamos nos dá a força que nós necessitamos para superar as limitações, a superação das dificuldades. Parece difícil pensar sob essa perspectiva, porque, afinal de contas, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de passar por dificuldades, ninguém gosta de, passar pelos problemas. Mas são justamente os problemas, as perdas, as dificuldades que nos fortalecem. Pode perceber na vida, você mesmo fazendo uma análise, uma retrospectiva, vai observar que quando você passou por limitações, perda de alguém, aqueles momentos mais difíceis e angustiosos do seu viver, apesar do sofrimento e da dor, foi exatamente ali que você estava adquirindo essa vibração, essa condição de superação. Depois pode vir qualquer problema que você já está tão calejado, tão preparado, que não vai sofrer. Pode ser até que sofra, mas não tanto quanto você não estava devidamente forjado, robustecido, talvez até calejado. Por isso, então, a palavra agradecimento é fundamental nesse contexto. Até a essas dificuldades devemos olhar para cima, para o nosso Criador, de acordo com a sua crença, e agradecer. Agradecer por tudo. Claro que pelas dificuldades que nos ajudam a ter essa força. Mas por que não agradecer pelas coisas belas que acontecem no nosso dia a dia? Pela natureza como um todo, na sua majestosidade, mostrando todo o seu encantamento, pelas flores, pelas árvores, pelo céu bonito, aquele entardecer. Enfim, a paisagem, aqueles lugares, me faz lembrar da minha querida e saudosa mãe, quando viajávamos, nessa época assim, de primavera, pós-primavera, outono, enfim, quando tinha assim aqueles ipês enfeitando o mundo, ela falava assim: olha que coisa linda, olha aquela árvore, né, que era tão bonita, aqueles ipês roxos de maneira, ou amarelo, ou roxos. Ela falava: olha, Deus está enfeitando o nosso caminho, que coisa linda, que coisa linda. Ela ficava emocionada e agradecida e grata por ver tanta beleza no nosso caminho. Então são coisas simples, se observarmos. Nós podemos fazer um exercício muito comum, aquele exercício de gratidão que nós podemos fazer diariamente. Então a sugestão é a seguinte: todos os dias, antes de dormir,
pelo menos faça uma relação de 10 coisas que você tem para agradecer. Se você achar que 10 é muito, faça com 5 coisas. Por exemplo, agradecer o quê? Mas eu não tenho nada para agradecer, não aconteceu nada de importante hoje. Claro que aconteceu. Você pode, por exemplo, agradecer ao ar que você respira, a comida que você comeu, a cama que você tem para encostar sua cabeça e dormir. Você pode agradecer a água que você tomou. Ah, mas não estava gelada, meu Deus do céu. Então agradeça aquela água gostosa que você tomou, que te ajudou a sobreviver. Agradeça as situações que aconteceram no dia a dia, as conversas que você teve, as pessoas que te apoiaram, as brincadeiras que você fez, os sorrisos que você recebeu e principalmente a resposta dos sorrisos que você deu, criando uma condição favorável. Quantas coisas há para agradecer? Poxa, mas é difícil, né? Eu todos os dias fazer alguma coisa, pode ser as mesmas coisas que você agradeceu no dia anterior, por que não? Mas por que não incorporar novas coisas? Uma bebida, uma comida, uma situação qualquer, um afago, um afeto, um carinho, um abraço, um beijo, uma palavra de amizade, um momento em que você teve a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém. A sensação não foi boa? Um perdão que você deu para alguma coisa, um perdão que você deu a você mesmo por algum deslize que você possa ter feito ao longo do seu tempo, em alguma coisa que você gostaria de ter feito de um jeito diferente, um arrependimento. Agradeça pelos seus arrependimentos, agradeça por ter superado alguma compulsão, alguma limitação da sua própria vida. Você pode agradecer por um caderno que você escreve, uma caneta que você tem para escrever com a sua inteligência no caderno. Opa! Então aí, vamos agradecer a inteligência, a sua capacidade de pensar, a sua criatividade, o seu talento. Agradecer o corpo que a gente tem. Que coisa mais magnífica esse corpo, essa coisa fantástica pelo qual nós vivemos a nossa vida. Tem os órgãos, tem os sentidos que nós sentimos. Poxa vida, agradecer pelos sentidos, pela oportunidade e o prazer de sentir cheiro, ou perfumes, ou a oportunidade de sentir sabor, o prazer de colocar um alimento na boca e ver a nossa boca assim toda salivando em função daquele sabor delicioso. Agradecer por uma música que a gente ouve, pela voz das pessoas, pela nossa própria voz que nós também ouvimos. Agradecer pelos sons todos que acontecem, o som de uma ambulância, o som de um avião que decola, o som de um carro, o som qualquer que seja ele, de uma ambulância passando na rua. Como está acontecendo agora, por exemplo, se você está ouvindo ali, tem um som de uma ambulância passando aqui, perto de onde eu moro. Poxa vida, que maravilha, que legal ouvir esse som e agradecer essa oportunidade, mas eu estou incomodado, esse som chato, esse som terrível. Poxa vida, agradecer pelo fato de ter uma ambulância que está levando alguém, quem sabe, para salvar uma vida. Vejam quantas coisas há para nós agradecermos. Agradecer o tato que nós temos para perceber uma superfície que é lisa, ou recebemos um carinho no nosso corpo, ou até percebermos que nós temos todo esse discernimento, a sensibilidade, a nossa energia, nosso bom senso. Quantas coisas temos para agradecer? Nossa família, nossos filhos, as pessoas com as quais convivemos, os nossos mestres, as pessoas com as quais aprendemos. Independente de terem títulos de mestres, são as pessoas com as quais convivemos e a cada dia, a cada momento estamos aprendendo coisas novas. A nossa capacidade de expandir, a nossa capacidade de raciocínio, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a nossa capacidade de transformar a nossa própria vida, de segurarmos firmemente as rédeas da nossa vida e assim construirmos, edificarmos uma vida positiva, produtiva, a capacidade de ter um trabalho, agradecer as pessoas com as quais convivemos. E também, por que não, o nosso lado profissional. A nossa vida de trabalho, o trabalho que exercitamos, que nos preparamos para exercer durante a vida, a nossa carreira, o nosso preparo no estudo, a cada dia, a cada momento que nós vamos para uma sala de aula com um professor que muitas vezes não gostávamos, nós estávamos ali aprendendo. Mas você tem que estudar, tem que passar na prova. Poxa vida, quanta pressão nós passamos e quantas coisas há para dizermos nosso muito obrigado. Existe um livro que foi lançado recentemente, de nome Agradeça por Tudo, é o nome do livro. E esse livro foi escrito por Jim Edwards. E o Jim, ele fala assim, no aspecto profissional, quantos elementos há numa condição de liderança que podem facilitar ou dificultar um processo. E o líder, que primeiro é aquela pessoa que tem uma tendência a reconhecer, a valorizar cada pessoa, cada colaborador e agradece a cada situação, tende a ser aquele líder
benquisto, aquele líder que é produtivo, aquele líder que cria um ambiente favorável, aquele líder que todo mundo gosta. Se você tem, por exemplo, ao contrário, um gerente que você odiava, aquela pessoa que você não gostava, te dê um exemplo de como é que você não deve fazer. Então, por que não agradecer aquela dificuldade pela qual você passou, que faz com que você tenha diferente? Da minha própria vida, eu tenho uma experiência, porque meu pai, na sua formação, na sua condição, ele me batia muito quando eu era pequeno. Então, eu adotei isso como lema. Quando tiver um filho, eu nunca vou estender a minha mão para bater num filho meu. E claro, foi um aprendizado, porque eu não gostava de apanhar, acho que ninguém gosta, né? Mas não creio que tenha sido a melhor forma que se pode ter para uma educação. E o Jim Edwards, no seu livro, então, Agradeça por Tudo, ele faz os seguintes comentários, algumas das partes. Ele fala assim: ajude os membros da sua equipe a resolver os problemas que encontrem. Aumente a produtividade ensinando o grupo matriz de Eisenhower. Ajude a sua equipe a manter organizada e livre de conflitos. Promova as pessoas com uma perspectiva de futuro. Seja um líder decisivo, principalmente no que diz respeito a princípios, estratégias e táticas. E também diz que os maus chefes querem se tornar bons chefes, ou pelo menos serem vistos como bons chefes. Sob essa perspectiva do agradecimento, não só o líder vai agradecer, ou deveria agradecer, cada membro da sua equipe, porque se a equipe vai bem, ele também vai bem. Pois os chefes, ou diretores, ou gestores, ou líderes, dependem do seu pessoal. Se por acaso seus colaboradores, seus subordinados não são produtivos, o líder também não é. Se os funcionários não geram lucros, a empresa também não gera. Se os colaboradores progridem, o chefe também progride. Nesse caso, os projetos permanecem nas gavetas e as pessoas acabam cínicas e sem perspectivas. Sob essa perspectiva, então, um bom líder é aquele que ajuda os membros da sua equipe a resolver os problemas que aparecerem à sua frente. Porque os problemas não se resolvem sozinhos. Assim que o problema surgir, a ideia é que se faça tudo para que possa resolvê-lo. Se as coisas piorarem repentinamente, a mudança pode se tornar essencial, mas é impossível realizar uma grande mudança sem discutir o panorama geral com a equipe. Por isso que é importante que você se certifique de que todos entendam a necessidade da mudança ou das mudanças. Esteja atento a qualquer feedback e garanta o engajamento de todos. E agradeça a oportunidade de cada um fazer parte daquele grupo, agradeça o esforço e o empenho de cada uma das pessoas, agradeça que as pessoas estão lá motivadas, engajadas para resolver os problemas. Perceba a importância da gratidão, ela faz parte de todo o processo de motivação, de inspiração, de transformação de pessoas. Outro método para gerar certamente a gratidão das pessoas envolvidas, de um bom líder, é a matriz de Eisenhower. Essa matriz do Eisenhower, na verdade, ela cria um aumento da produtividade. E esse método que ele desenvolveu dele para priorizar as tarefas cruciais, visando os melhores resultados, dizia o seguinte: para colocar a tática em prática, ele pedia que a equipe classificasse todas as tarefas nessa seguinte ordem. Primeiro, aquilo que é urgente e importante. Depois, em segundo lugar, na sequência, aquilo que é importante, mas não urgente. Em terceiro lugar, aquilo que é menos importante, mas é urgente. Em quarto, aquilo que não é nem importante nem urgente. E depois de listarem as suas tarefas nessa matriz, os funcionários devem trabalhar nessa ordem, começando pelo número 1, aquilo que é urgente e importante. E com essa matriz, a produtividade dos colaboradores passa a depender do calibre do seu planejamento. Quem é que não deseja uma boa produtividade? Quem é que não vai ficar feliz e vai agradecer? Como essa gratidão que vem de cima para baixo, no sentido de parabéns pelo trabalho que você realizou, sou grato pelo seu esforço. A gratidão que vem das pessoas que conseguiram essa produtividade por causa de um método que foi desenvolvido. E o próprio autor, certamente as pessoas que desenvolvem essa matriz, também agradecem pelo fato de terem tido uma ferramenta tão poderosa essa que tende a aumentar a produtividade.
porque com isso se economiza tempo, se consegue produzir mais e melhor com menos tempo e menor esforço. Outro ponto importante também, dentro de um contexto profissional, que é o nosso foco também desse processo de gratidão, é ajudar a sua equipe a se manter organizada e livre de conflitos. Daí a importância de promover as pessoas com uma perspectiva de futuro. Porque os organogramas, na verdade, são frios, impessoais e também impopulares, mas são totalmente necessários para ajudar a empresa a se manter organizada. O caos se desenvolve rapidamente nas empresas desorganizadas que carecem de procedimentos, processos ou quadros de pessoal reconhecidos. E foi o que aconteceu quando a Zappos, uma empresa retalhista de calçados online, adotou a holocracia, que é uma hierarquia plana que elimina os cargos gerais de gestão. E claro, virou um caos. E esse novo sistema se tornou um verdadeiro desastre para a Zappos. Isso confundiu os funcionários que não sabiam mais aonde deveriam se posicionar, de que maneiras deveriam proceder. E em pouco tempo, 14% dos funcionários pediram demissão. E claro, a empresa teve que dar um passo atrás para voltar a ter a produtividade da equipe. Um sistema que normalmente gera gratidão é manter os membros da equipe operando juntos para promover um trabalho em equipe. Por isso, algumas sugestões são fundamentais. E a primeira delas é optar por escritórios e áreas de trabalho abertos, porque os escritórios individuais com portas fechadas impedem o bom convívio entre os colaboradores. A outra, aplique a regra dos 5, ou seja, ter de 3 a 5 membros em uma equipe de trabalho é administrável, mas ter 6 membros ou mais é um convite à disfunção. Outra sugestão é: inicie as reuniões na hora certa, porque as reuniões são essenciais para gestores e equipes, mas devem começar sempre na hora marcada. A outra, faça promoções com sabedoria, porque ao promover alguém da sua equipe, certifique-se de que ela tenha qualidades para se destacar e que esse avanço tenha potencial de crescimento. De qualquer maneira, seja um líder decisivo, principalmente no que diz respeito a princípios, estratégias e táticas. E o que significa isso? Quando se fala em princípios, isso significa envolver convicções básicas que distinguem uma empresa e a diferenciam dos seus concorrentes. As estratégias representam os seus planos de ação para alcançar os principais objetivos da empresa. E as táticas, que são as decisões diárias que uma empresa toma para se manter numa boa forma e lucrativa. E se deve utilizar as táticas para manter a equipe focada e produtiva no cumprimento de suas responsabilidades. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a gratidão, no sentido de que, quando uma equipe é unida, integrada, quando os líderes são bons, pessoas humanas, pessoas que respeitam, elas tendem a receber como retorno a gratidão dos seus colaboradores. É óbvio que os gestores mais importantes vão agradecer aquelas pessoas que fazem com que o processo aconteça. Uma empresa, quando ela tem a lucratividade, deixa todo mundo feliz. E nada como agradecer a oportunidade de fazermos parte de um processo tão magnífico e produtivo. A pergunta é: você por acaso agradece ao trabalho que você tem? A oportunidade de você ganhar o seu dinheiro? A oportunidade de você usar o seu talento? Ou você como líder, de fazer o bem para as pessoas, na sua responsabilidade de cuidar do desenvolvimento, da evolução, da vida das pessoas? Veja quantas coisas há para agradecer. Já estamos falando de gratidão. Você por acaso já fez uma relação daquilo que você tem para agradecer, das coisas que aconteceram no dia de hoje, nessa semana, nesse mês, neste ano? Mesmo aquela pessoa que partiu, foi para as sendas espirituais, você já agradeceu a essa pessoa que você tem saudades, de alguma maneira, pelo privilégio de ter a oportunidade de conviver com ela enquanto ela vivia? Por isso, se nós vemos num estágio, numa estrutura, numa frequência, numa vibração de gratidão,
tenha certeza de uma coisa: a sua vida e a vida das pessoas que estão no seu entorno vai ser muito melhor. Por isso, agradeça. Eu agradeço a oportunidade de estar falando essas coisas tão básicas para você, mas agradeço pelo fato de você estar ouvindo aqui agora essas reflexões sobre esse assunto que para mim, e creio que para você também, é muito importante. E o meu desejo, finalizando esse programa, é que você tenha muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.